Olá a todos! Neste tutorial vamos explorar as funções matemáticas no Excel. As funções disponibilizadas pelo Excel nesta categoria de matemática, que estão disponíveis nas fórmulas e na categoria matemática e trigonometria, permitem realizar inúmeros cálculos, desde simples cálculos de totais até cálculos mais complexos com matrizes. A extensa lista de funções que está disponível nesta categoria poderá ser dividida em 3 grupos de funções: as funções matemáticas, as funções trigonométricas e as funções matriciais. Obviamente, nem todas as funções matemática e trigonometria têm utilidade para resolver problemas de economia e gestão ou outros problemas que nós possamos querer aplicar. No entanto, algumas têm funções. Destas funções poderão ser bastante úteis, nomeadamente no cálculo de totais simples, condicionais, arredondamentos de números e geração de números aleatórios, funções mais genéricas que podemos usar no dia a dia e em todas as situações. Comecemos pelas funções mais simples, as funções para cálculos de totais, simples e condicionais. Naturalmente, a função mais falada e mais usada no Excel é a função soma. A função soma, como sabem, soma vários números que possamos juntar e colocar dentro da função soma. No entanto, a função soma é uma função genérica que soma tudo o que lhe é colocado dentro da função. Por outro lado, há uma função que soma, mas baseada numa condição. Ou seja, se eu tiver uma função que quero somar valores, mas baseados numa condição, terei que usar a função soma-se. Ora, a função soma-se trabalha 3 argumentos: o intervalo de valores, os critérios a testar e o intervalo de soma. Vamos ver como é que ela funciona com um pequeno exemplo, colocando aqui, 3 nomes: Costa, Monteiro e o Silva. Imaginando que isto são uma lista de vendedores por região. Vou criar aqui um título em cima de vendedores da região e das vendas. E aqui na região vou colocar o norte, centro e o sul. Este vendedor Costa vendeu em 3 regiões. Já o vendedor Monteiro só vendeu no norte e no sul. O vendedor Silva, por sua vez, vendeu no norte e no centro. Os valores de venda vão ser aqui valores de referência apenas para testes, mas vamos pôr aqui alguns valores para podermos testar a função em causa, neste caso, o soma-se. E bom, só pôr aqui em moeda. E temos a nossa tabela pronta para trabalhar. Imaginemos o caso que eu pretendo saber o total de vendas de todos os vendedores em todas as regiões. Naturalmente, o total de vendas será feito com a função soma, função genérica em que soma todos os valores das vendas. Neste caso, 37.659. Mas, por outro lado, se eu quiser somar apenas as vendas que tenham um valor superior a 5.000 euros, vendas superiores a 5.000 euros, 5.000 euros, só alinhar aqui para o lado, tenho que usar, não posso usar a função soma, a função soma soma tudo, eu tenho que somar baseado numa condição. Se este valor é superior a 5.000, soma, não é o caso. Se o segundo é, que é o caso, soma. E assim sucessivamente. O que eu vou fazer então é usar a função soma-se. Ora, a primeira coisa que ele pede é o intervalo, isto é, os valores a testar, e eu vou selecionar todos. O segundo campo é os critérios, ou seja, o teste que eu quero fazer. E neste caso eu quero valores, vendas superiores a 5.000 euros. Logo, sempre, entre aspas, vou colocar o meu critério, neste caso, maior que 5.000. Atenção, não colocamos 5.000,
não coloco 5 e o símbolo do euro. Não, coloco um número, porque o que está aqui são números. Como sabem, isto é um formato. Por trás deste formato está o número genérico, sem o formato euros e sem a parte das casas decimais. Portanto, eu quero só maior que 5.000. Como os valores a somar, ou seja, quando encontrar um valor superior a 5.000 euros, é o próprio intervalo que eu estou a testar, não preciso de colocar o intervalo soma. Logo, vou fechar. O que o Excel vai fazer? Vai analisar estes valores e vai somar apenas os que são superiores a 5.000. Neste caso são estes 4. Reparem, 24.635 está a bater certo com o valor que ele foi calcular. Isto é então feito com a soma se, primeiro, o intervalo que eu quero testar, todo ele, o critério que eu quero testar. Vamos a outro exemplo. Para obter, por exemplo, as vendas do Norte. As vendas do Norte. Ora, as vendas do Norte, vamos obtê-las testando e ir buscar os valores da coluna B. Neste caso, eu faço um soma-se. O intervalo onde está o que eu quero procurar, o critério que eu quero procurar, está na coluna B. Então eu vou selecionar a coluna B. Qual é o critério? Neste caso será a palavra norte. Atenção que esta palavra, o que eu colocar aqui, tem que ser exatamente igual ao que está na minha lista. Não importa maiúsculas ou minúsculas, isso é irrelevante. Importa sim espaços ou caracteres diferentes, tem que ser exatamente igual como está aqui, senão ele não vai encontrar. Depois, sempre que ele encontrar a palavra norte, vamos querer somar a coluna vendas correspondente. Isto é, este é norte, é verdade, soma este. Este é norte, não é, já não interessa. E assim sucessivamente. Então eu vou ter que dizer ao Excel qual é a coluna, qual é o intervalo que eu quero somar. E será este. Portanto, eu quero testar na coluna da região, na coluna B, a palavra norte e sempre que encontrar o norte, vai somar a coluna C das vendas. Neste caso, temos 13.024 euros de vendas no norte. Confirmem, será este, mais este e mais este. São os 13.024 de vendas no norte. Portanto, a função soma-se serve para fazer estes testes condicionais. E a partir daqui eu poderia fazer muitos testes, como por exemplo as vendas do Silva. Okay, as vendas do Silva. E as vendas do Silva seria feito como? Fazendo a soma-se. O intervalo, o que eu quero testar, está na coluna A. Está aqui. O que eu quero procurar, neste caso, a palavra Silva. Sempre que encontrar Silva, quero somar, porque eu estou a fazer uma soma, somar a coluna vendas. Neste caso, o Silva vendeu 11.155 euros em vendas. Portanto, temos aqui estes dois. Com isto, o soma-se serve para nós fazermos então estes testes e fazermos o que pretendemos. O que eu vos dizia há bocadinho, atenção aos nomes. Imaginem por algum motivo, quando escrevem aqui a palavra norte, e acontece muito quando estamos a escrever, no final fazemos um espaço, vocês vão ver que o valor aqui vai alterar. Porquê? Porque apesar de nós vermos para ali Itália Norte, na prática para o Excel o que está aqui é norte com um espaço. Estes têm norte sem espaço, um norte sem um espaço, este é um norte com um espaço. E o Excel aqui está a procurar a palavra norte só sem o espaço. Portanto, esta está a ser ignorada pelo Excel porque não está exatamente igual. Mais uma vez, a questão de maiúsculas e minúsculas é irrelevante, ele ignora. A questão de outros caracteres, como o espaço, por exemplo, já não ignora. Portanto, temos de ter atenção a esta questão do que é que colocamos e como é que estão escritas os dados nas células. Uma outra função muito importante é a função de arredondamento. As funções de arredondamento são muito importantes porque conseguem-nos precisar os valores quando estamos a arredondar. Eu dou-vos um caso muito típico em que nós muitas vezes usamos estes dois símbolos aqui pensando que estamos a arredondar
o que na prática não é verdade, porque não estamos a arredondar valores. Se eu puser aqui 1,23 e eu arredondar isto com estes símbolos, para uma casa decimal, vamos ter 1,2. Certo, está a ser mostrado 1,2. Mas se eu multiplicar este valor por 10, eu não vou obter 12. Eu vou obter 12,3. Porquê? Porque o que está aqui não é 1,2. O que está aqui é 1,23. Está a ser escondida uma casa decimal, o que na prática pode complicar as contas quando queremos usar esta célula para fazer outras operações. Mais grave se coloca quando o valor é superior a 5. Ou seja, na matemática sabemos que ao arredondar um valor que seja 5 ou superior, o valor imediatamente a seguir é arredondado para cima. Logo, se eu diminuir as casas decimais, este valor vai passar para 13. Logo, se eu fizer aqui uma multiplicação deste valor vezes 10, não obtenho 130, mas obtenho 125. E isto pode ser uma situação grave numa folha de Excel mais complexa ou mais extensa, onde as contas finais saem de facto bastante diferentes por causa destes arredondamentos que não está a ser... Isto não é um arredondamento, isto é esconder ou mostrar mais casas decimais. Para resolver um destes problemas e para termos a certeza que o valor que é usado nesta fórmula é de facto 12, neste caso, seria 13, e não 12,5, é usar então as funções de arredondamento. A função de arredondamento começam por arred e temos aqui 2, 4, 5 funções. Eu aproveito este momento para vos explicar que nas versões mais atuais do Excel aparecem algumas funções com um ponto de exclamação. Estas funções com um ponto de exclamação aparecem ainda nestas versões para compatibilidade com as versões mais antigas. Versões de Excel de versões mais antigas que não tinham as novas versões, tinham ainda estas antigas, e que se essas folhas forem feitas nessas versões mais antigas, não iriam funcionar nas novas se as funções não estivessem disponíveis aqui. Portanto, nas novas versões devemos evitar ao máximo a utilização destas funções. Só as usamos, de facto, se formos gravar nossa folha de Excel numa versão, por exemplo, do Excel 97 ou do 2003, numa versão bastante mais antiga. Portanto, evitemos as que têm ponto de exclamação para não nos trazer problemas de compatibilidade. Ora, temos então 2, 4, 5 funções de arredondamento. A função genérica, arred, serve para arredondar um número. E ela pede o número e quantas casas decimais, quantos dígitos queremos arredondar. Por exemplo, se eu quiser arredondar o número 12,5 a 0 casas decimais, coloco um 0. O resultado desta conta será 13. E este número é de facto 13. Por mais casas decimais tenha mostradas, o número está arredondado para 13. Portanto, o número que eu quero arredondar e a quantidade de casas. Por exemplo, se eu agora tiver aqui o número 123,45 e quero, na coluna B, na célula B7, arredondar este número para uma casa decimal. O que eu vou fazer é chamar a função arred, arredondar este número a uma casa decimal. O resultado vai ser 123,5. Porquê o 5? Porque o número que vem a seguir é 5 ou superior, então o anterior vai ter que passar para a casa decimal seguinte. É a regra matemática normal. Mas com a certeza de que se eu esconder este número, o que está ali não é 123,5, é 123,45, já na B7 tenho a certeza absoluta que é sempre 123,5. Facilmente veem a diferença que se eu multiplicar isto por 10, dá um valor. Se eu multiplicar este por 10, dá outro valor. A função de arredondamento é muito importante para isto, para sabermos que os valores que estão arredondados são de facto os que estão a ser mostrados e em contas posteriores não haja erros. Depois existem, como viram, algumas funções adicionais de arredondamento, que seja o arred para cima e o arred para baixo. Ora, isto faz com que a regra matemática seja ignorada. Isto é, se tivermos, por exemplo,
o número de há bocadinho, 123,5, e eu quiser arredondar para baixo este número, com uma casa decimal, o resultado vai ser 123,4. Se eu tentar arredondar para cima o mesmo número, o resultado vai ser 103,5. Independentemente do valor que aqui está, ele arredonda para a unidade ou para a décima mais próxima, para baixo ou para cima. Fazendo outro exemplo, se eu tentar arredondar este número à rede para baixo a 0 casos decimais, o número vai ser 123 ou 124. Vejam, 123. Já se eu arredondar para cima o mesmo número, com 0 casos decimais, o resultado naturalmente vai ser 124. Portanto, é a unidade, neste caso, como é 0 casos decimais, será a unidade que vai ser mexida. Como é para baixo, fica a que está. Como é para cima, é a próxima unidade. Portanto, funções de arredondamento que ignoram, neste caso, as regras gerais de matemática de arredondamento para cima ou para baixo, conforme o número que está a ser arredondado. Ainda, nos arredondamentos, temos uma função de apoio que se chama a função int. A função int vem de inteiro, arredonda, por defeito, para o inteiro mais próximo. Exemplo. Se eu fizer o int deste número, o valor obtido será 123 fixos. Portanto, não tem cá casos decimais. Então, na prática, ele retira o número inteiro. Então, e qual é que será, sabendo que este está a 103,5, qual será o inteiro deste número? 123 ou 124? Vamos ver? 123. Portanto, ele vai sempre buscar o valor inteiro que está a ser arredondado. Neste caso, ao mesmo para irmos buscar a parte inteira do número. Uma forma rápida de fazer um arredondamento a 0 casos decimais para baixo. É semelhante. E estas são as funções de arredondamento que eu queria falar convosco. A função arred, a função arred para baixo, arred para cima e o int para números inteiros. Outra das funções muito úteis para testes de folhas e para gerar números são as funções de aleatório. As funções para gerar números aleatórios. E existem duas funções para isso. Temos a função aleatório e a função aleatório entre. A função aleatório gera um número aleatório, um número qualquer, entre 0 e 1, mas é um número real. Ou seja, esta função não recebe qualquer argumento. Reparem aqui em baixo, ela não recebe nada, portanto não posso pôr nada cá dentro. E ao fazer enter, ele vai gerar um número qualquer aleatório, real, ou seja, com casos decimais, entre 0 e 1. No caso agora que eu vou correr, gerou-me o número 0,78033. Atenção que o número que está aqui não é este. É um número bastante maior e que eu posso aumentar. Vou dar aqui um bocadinho mais espaço. Bem, já terminou. Ele gera-me esta quantidade de casos decimais. 12, 14, 15 casos decimais. Isso é um número bastante grande. Portanto, a probabilidade de sair o mesmo número é bastante reduzida. Se eu for fazer novamente, ou seja, se eu for refrescar esta folha, e posso fazê-lo com o F9, correr novamente, a função vai correr novamente e vai buscar um número novo. Por exemplo, este. Portanto, estou a refrescar a folha com o F9. Ou, de outra forma, fazendo qualquer operação. Se eu agora escrever aqui o meu nome, como sempre que eu faço alguma coisa na minha folha, a folha é refrescada e ali está uma função de aleatório, o aleatório vai gerar um novo número. Eu faço Enter e aquele número mudou novamente. E ele está sempre a mudar. Por exemplo, vou apagar com o Delete e ele gera um novo número. E assim sucessivamente. Está sempre a ser criado um novo número. É essa a função do aleatório. É criar um número. Portanto, para já,
percebam que o aleatório gera um número real, ou seja, com casos decimais, entre 0 e 1. Nunca vão ter aqui um número superior a 1 no aleatório. Podemos, no entanto, com o resultado obtido por esta função, multiplicar, por exemplo, por 10. O que é que isto significa? É que eu vou permitir obter um número aleatório real entre 0 e 10. Uma forma rápida de obter um número real, aleatório, entre 0 e um número qualquer que eu coloque a multiplicar. Por exemplo, por 1000, vou obter um número aleatório entre 0 e 1000. E ele gera números aleatórios, neste caso, entre 0 e 1000. Depois podiam, complicando um bocadinho, ir buscar apenas a parte inteira deste número, ou arredondar a 0 casos decimais, por defeito ou por excesso, e estamos a obter, vou tirar daqui as casas decimais, um número inteiro gerado, gerado, sempre diferente. Começamos a juntar aqui algumas funções que já falámos. Portanto, a função aleatório gera um número real entre 0 e 1. E como é que eu posso fazer para gerar um número? Como é que eu posso fazer para gerar um número real, mas em vez de ser entre 0 e 1, ou entre 0 e 10, ou entre 0 e outro número, ser, por exemplo, entre 10 e 20. Eu quero gerar um número aleatório entre 10 e 20. Vou usar a mesma a função aleatório, porque eu quero gerar um número real. E, para isso, vou ter que fazer aqui uma conta, que é o seguinte. Vou pôr aqui como cábula. Tá bem? Vou ter que fazer, primeiro, colocar o valor inferior. Depois, somar à função aleatório. Multiplicar pelo superior menos o inferior. Já é uma operação um bocadinho mais elaborada, mas percebam que isto é uma forma rápida de fazer gerar um número aleatório real. Eu volto sempre a reforçar que é um número real, com casos decimais, mas neste caso será entre um número que não 0 e outro superior. Esta será a fórmula para fazermos isso. Eu vou testar. Por exemplo, eu quero entre 10 e 20. Okay? O número inferior é o 10, mais a função aleatório, vezes, entre parênteses, o número superior, o limite superior, que era 20, menos o limite inferior, que era 10. Respeitando esta fórmula, conseguimos obter sempre um número aleatório real entre este número inferior, neste caso específico o 10, e o número superior, que é o 20. Vou fazer Enter. E lá está, deu um 19. Eu vou refrescar aqui com o F9. 16, 12. Vão ver que o número é sempre entre 10 e 20. Não sai daqui. Está bem? Portanto, temos esta fórmula, que é importante vocês reterem, que permite-nos obter um número real, aleatório, entre um valor inferior e um valor superior. Por outro lado, muitas vezes não nos interessa gerar números com casos decimais. Só quero gerar números inteiros. Números apenas com a parte inteira. E é aí que entra a função aleatório entre. Então, esta função aleatório entre devolve um número inteiro. E esta sim já recebe dois argumentos. O argumento inferior e o argumento superior. Ou seja, qual é o limite inferior e o limite superior para os quais eu quero gerar um número aleatório inteiro. Por exemplo, entre 10 e 100. O número que for gerado é inteiro, não tem casos decimais, e estará entre 10 e 100. Temos 63, vou refrescar, 29, 96, está entre 10 e 100. Sempre um valor inteiro, não há casos decimais. Portanto, temos estas duas funções para fazer geração de números aleatórios. Para que serve o número aleatório? No Excel, muitas vezes para fazermos teste às nossas folhas, às nossas fórmulas, às nossas funções ou instruções, percebermos se está a funcionar corretamente antes de colocarmos uma folha, um livro em produção. Ou, por outro lado, para gerar de facto números para casos específicos em que precisemos de alguns valores.
Ainda dentro das funções matemáticas, falo-vos agora das funções genéricas que nós usamos para diversificar diversas funções que, a nível de exemplo, teremos o produto, a potência, raiz quadrada, o resto. Tudo funções matemáticas que são úteis, têm a sua utilidade no dia a dia. Vou fazer alguns exemplos. Função produto, à semelhança da função soma, mas neste caso não é a soma, é o produto. É a multiplicação dos valores dentro das células. Eu vou pôr aqui só alguns valores de exemplo. Vou usar o aleatório. O aleatório entre 10 e 100. Aqui para 4 valores. 5 valores. E eu vou fixá-los. Está bem? O que é fixar é fazer com que eles não mudem mais do que estes que aqui estão. Portanto, eu vou copiar estes valores e agora vou colar apenas os valores. O que ele vai fazer vai remover, ele mudou agora uma vez, mas removeu a função. Ou seja, o que está aqui agora de facto é só o número e não a função. Depois de gerarmos os números, eu posso fazer isto para não estar sempre a mudar a folha. A folha está sempre a mudar os números, sempre que faço alguma operação. Agora sei que estes números são fixos, não alteram mais. Pronto, e a função produto permite-me fazer o produto dos valores. Já não dar um número grande porque é a multiplicação disto tudo. Okay? Aqui um número bastante grande. Mas produto multiplica os valores. Depois temos a potência. Por exemplo, eu vou fazer este número ao cubo. Já sabemos que existe um operador para isso. Eu podia fazer este assim de circunflexo 3, portanto, o operador de potência, de exponenciação, mas também existe a função potência. A função potência recebe o número que eu quero exponenciar e depois a potência. Neste caso, estávamos a falar por 54 ao cubo. Ponho 3 e dá-me um número então de 54 elevado a 3. Temos também a raiz quadrada, função raiz Q. Devolve a raiz quadrada do número, por exemplo, raiz quadrada de 54 é 7,34. Depois temos a função resto. O resto devolve o resto de uma divisão do número pelo divisor. Recebe o número, recebe o divisor e ele devolve o resto. Não é o quociente, atenção, é o resto da divisão inteira. Por exemplo, 54. Quero dividir isto por 3. Ele não vai dar o resultado de 54 a dividir por 3. Vai-me dar o resto da divisão de 54 por 3. Neste caso, o resto é 0. Porque 54, se forem ver, 54 a dividir por 3 dá o número inteiro. Dá 18. Dá 18, resto 0. Fazíamos assim nas contas à mão. Portanto, esta função resto é útil, por exemplo, para cálculos de números pares ou ímpares. É útil para isso. Se for resto 0 é um número par, se for resto 1 é um número ímpar, e assim sucessivamente para outros casos de matemática. Portanto, estas funções servem de apoio às contas, às nossas operações matemáticas. E com isto, termino esta parte introdutória das funções matemáticas. Espero que tenham gostado e obrigado por terem assistido.